O Hora Extra completou 10 anos e chegamos à edição de número 250, um momento especial para nós. E por isso nós vamos trazer uma reportagem especial contando a trajetória do programa nesses 10 anos. Você vai conferir também uma entrevista com a presidente do TRT de Goiás, desembargadora Elza Silveira, que fala sobre a democratização do acesso à justiça e sobre o protagonismo judicial. Aguardamos você! Esse está começando e nessa edição você vai conferir os seguintes destaques. O excesso de fofoca no ambiente de trabalho pode ser prejudicial ao profissional? O Hora Extra completou 10 anos e 250 edições. Confira a reportagem que mostra a trajetória do programa que debate o direito e as relações de trabalho. No bloco de entrevistas, a nossa convidada é a presidente do TRT de Goiás, desembargadora Elza Silveira, que fala sobre a democratização do acesso à justiça e sobre o protagonismo judicial. O Hora Extra está começando agora. O excesso de fofoca no ambiente de trabalho pode prejudicar o profissional? Veja o que diz o especialista em gestão de pessoas. Para muita gente, surgiu uma novidade no trabalho, é hora de fofocar. Conta para um, conta para outro, a notícia se espalha e é difícil resistir àquele velho hábito de falar da vida dos outros. Você gosta de uma fofoquinha de vez em quando? Às vezes é bom, né? Faz mal pra... É bom fofocar? Não, sinceramente não é bom. Olha, eu não sou muito adepto, não. Mas acho que vira e mexe a gente acaba, né, conversando, trocando algumas informações mais informais também com os colegas de trabalho. Acaba caindo na tentação, né? Sim, vamos dizer que sim. Às vezes a gente faz fofoca mesmo sem saber, né, que tá fazendo fofoca. É um comentário, é um comentário assim, que a gente acha que é simples, mas que acaba prejudicando. Mas tem uma fofoquinha saudável também. Ah, fulano me disse, ou eu não tenho culpa se me contaram. A fofoca prejudica o ambiente de trabalho? A fofoca prejudica, né? Até porque ela causa um ruído na nossa comunicação e interfere, né? Interfere no ambiente de trabalho, interfere no clima, interfere no relacionamento interpessoal. Então, nesse sentido, sim, ela prejudica. Vem cá, você tá sabendo da última fofoca aqui no trabalho? Não, me conta. Ah, vou te contar, espera um minutinho. Se esse é o seu passatempo preferido no trabalho, falar do colega, do chefe, da empresa, então tome cuidado. A sua fama de fofoqueiro também vai se espalhar e isso pode não ser nada bom para a sua carreira. Segundo uma pesquisa feita com quase 7.000 pessoas pelo Núcleo Brasileiro de Estágios, o fofoqueiro é o tipo de funcionário que mais prejudica o ambiente de trabalho, é campeão de reclamação, ganha daquela pessoa que gosta de enrolar no serviço e até do funcionário ranzinza. Com o tempo, o fofoqueiro acaba perdendo a credibilidade e pode até ser demitido. E quando se compara quem gosta mais de fofocar, o homem ou a mulher, elas admitem. Eu acredito que as mulheres fofocam mais que os homens, sim. Que as mulheres sempre têm algum comentário, as mulheres sempre querem comentar da roupa da outra, do cabelo, da maquiagem. Eu acho que as mulheres fofocam mais. Para evitar os comentários maliciosos, essa empresa de transportes procura envolver os funcionários nos assuntos do ambiente de trabalho e o resultado tem sido positivo. Quando a gente identifica que está acontecendo alguma coisa no ambiente de trabalho, em alguma equipe específica, nós vamos até lá para intervir, né? Ou a gente amplia isso, trazendo as pessoas para perto. A gente faz reuniões, a gente envolve todas elas nas decisões. Então, é uma forma de reduzir a ansiedade, porque a fofoca ela também pode ser trazida numa ansiedade. As pessoas têm medo, elas têm medo do amanhã, elas têm medo do que pode acontecer, né? E devido a isso começam a formar grupinhos, né? Isso pode ir se formando um motim contra a empresa. Então, nós procuramos trazê-las e agir sempre com transparência. Eu acho que a transparência favorece para que as pessoas cheguem até nós e não precisem comentar por trás. Para esse gerente de saúde, não existe fofoca inofensiva. A partir do momento em que você estabelece uma informação
que você não tem a comprovação dessa informação, como comprovar essa informação, em algum momento isso vai prejudicar alguém de alguma forma. Não existe uma fofoca boazinha, uma fofoca que não tenha, né? Sempre vai ter um desdobramento, não adianta. E quando alguém vem contar alguma história, ele logo avisa. Você pode perguntar para ele, vem cá, eu preciso realmente saber disso? E se eu preciso saber, isso vai acrescentar alguma coisa para mim? Né? E na maioria das vezes você deve, até para manter a boa convivência, ouvir e esquecer aquilo que você ouviu. E você tem toda a razão, Cristiano. Essa é a melhor forma de cortar o mal pela raiz. Até porque amanhã você pode ser o novo alvo da fofoca. O Hora Extra completou 10 anos e chegou à edição de número 250. Confira a reportagem que conta a trajetória do programa que debate o direito e as relações de trabalho. Legais no sobreaviso. Mais uma edição A liberdade aos sindicatos. Novos servidores tomam posse. Ainda muito o que fazer. O programa Hora Extra foi criado no ano de 2004. Olá! Está no ar a primeira edição do programa Hora Extra, a sua hora na Justiça do Trabalho. Há 10 anos, o programa apresenta entrevistas e reportagens com profissionais do direito. O objetivo é esclarecer a população sobre os direitos trabalhistas e aproximar a Justiça do Trabalho do cidadão goiano. Grandes temas marcaram a trajetória do programa, como a reportagem especial sobre a ampliação das competências da Justiça Trabalhista em 2004, o polêmico caso da criança que era torturada e escravizada na residência da família Calabrese. O próprio irmão da Silvia Calabrese afirma que a Lucélia executava tarefas dentro de casa. E a entrevista especial com o primeiro desembargador cego do Brasil, Ricardo Tadeu. Eu tinha baixa visão até os 23 anos, a partir dos 23 eu fiquei cego. Então minha mãe me ensinou a ler e escrever com papel de pão, ela escrevia as letras bem grandes para eu poder ler. Grandes nomes do Judiciário Nacional também passaram pelo Hora Extra, como os juristas Amaury Mascaro e Ives Gandra. O Hora Extra também abordou questões que afligem o país, como o trabalho escravo e o trabalho infantil. Também não deixou de tratar as últimas conquistas do trabalhador brasileiro, como a PEC do trabalho escravo, a PEC das domésticas e a pacificação de conflitos por meio de dissídios coletivos. Durante esse tempo, foram vários os profissionais que atuaram no programa. Os empresários demonstram preocupação com o assunto. A jurisprudência dos tribunais do trabalho não é unânime. 25 mil pessoas submetidas a condições análogas ao trabalho escravo. Estamos presenciando agora uma audiência de conciliação. 40 mil trabalhadores aproximadamente que vivem na informalidade passam por esse setor. A desembargadora Cátia Albuquerque, idealizadora do programa Hora Extra, avalia esses 10 anos como uma grande conquista para o tribunal. Tanto valeu, tanto orgulho eu tenho do Hora Extra. Me lembro direitinho da gente escolhendo o nome. Era tão tarde lá na presidência e fomos, buscamos e chegamos a esse nome que está aí até hoje, né? O que aconteceu? De mensal passou para quinzenal, de quinzenal passou para hoje, o programa é semanal e já tem 250 edições e 10 anos de existência. E pelo que ouço falar, pelo que acompanho também, 10 anos de sucesso porque leva aos operadores do direito, principalmente tem muita matéria voltada para o reclamante, para a reclamada, para o jurisdicionado, com esclarecimentos do cotidiano, do dia a dia, que é que eles podem visualizar, entender, aprender, apreender do que a Justiça do Trabalho, especialmente a Justiça do Trabalho da 18ª região, pode informar e levar ao conhecimento do nosso jurisdicionado, que é a nossa atividade fim.
Então eu só vejo sucesso e elogios à hora extra, com muita alegria. Foi criação filho nosso, da minha gestão. O advogado trabalhista Rafael Lara fala sobre a importância do programa Hora Extra para os cidadãos goianos. É um privilégio ter participado do Hora Extra em todas as oportunidades que eu fui convidado. O programa Hora Extra ele é reconhecido já como o principal programa que discute relações de trabalho no nosso estado e também no país. Várias pessoas têm oportunidade de assistir, seja online, seja na TV Justiça, o programa Hora Extra. O Tribunal Regional do Trabalho manter um canal com os advogados, os servidores, os magistrados e principalmente com os jurisdicionados é muito importante para que todos saibam das evoluções, dos entendimentos do tribunal, o quanto os trabalhadores e os empregadores têm um tribunal justo, um tribunal sério e transparente, que é o que demonstra o programa. Parabéns, Hora Extra. A jornalista Fabiola Vilela atua como repórter e produtora do Hora Extra desde 2007. Ela seleciona pautas, marca entrevista e faz toda a parte de produção do programa, além de reportagens. Olha, fazer um programa semanal com uma equipe pequena já é desafiador, né? Porque você tem que ter uma entrevista de estúdio toda semana, 2 matérias produzidas, então eu fico atrás dos entrevistados e dos assuntos mais interessantes, né? Os jornais são os nossos grandes pauteiros, mas a gente também tem pessoas que ajudam a gente, como muitos advogados, que sugerem outros entrevistados, sugerem pautas, os juízes também contribuem muito com a gente, mas o maior desafio realmente é manter o programa em dia, ou seja, produzir um programa de 25 minutos, 26 minutos todas as semanas. E isso realmente não é fácil, porque envolve o trabalho e a produção de muitas pessoas. Estamos aqui no estúdio do Hora Extra para acompanhar os bastidores da gravação do programa. Márcia Bueno é a apresentadora há 10 anos do Hora Extra. E hoje nós vamos inverter os papéis e ela será a nossa entrevistada. Márcia, o que significam para você esses 10 anos do programa Hora Extra? Significa 10 anos de muita experiência e de conhecimento, porque cada entrevistado que veio convidado a este programa, conceder entrevista, cada um trouxe sua bagagem de conhecimento, sua bagagem de experiência, sua análise sobre situações e temas muito interessantes relacionados ao universo trabalhista. Então, cada um contribuiu muito para auxiliar a todos nós, tanto nós que somos do Hora Extra, como também o telespectador, acompanhar, se inteirar mais sobre o que está acontecendo nesse universo trabalhista. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes para conversar com a presidente do TRT de Goiás, desembargadora Elza Silveira, que fala sobre a democratização do acesso à justiça e sobre o protagonismo judicial. Não saia daí. O Poder Judiciário tem buscado cada vez mais mecanismos para se aproximar da sociedade. Para que isso aconteça, são vários os meios utilizados, como a ampliação dos meios de comunicação e a intensificação do protagonismo social, em que vários órgãos do Judiciário têm atuado positivamente para a transformação do cenário socioeconômico. E para falar como a Justiça do Trabalho goiana tem buscado democratizar e interagir com a população, no programa Hora Extra de hoje, em que estamos comemorando 10 anos e justamente hoje coincide com a produção da edição de número 250, nós estamos recebendo em nossos estúdios a presidente do TRT de Goiás, desembargadora Elza Silveira. Presidente, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra, justamente hoje em que estamos comemorando a edição de número 250. Para mim é uma honra estar aqui hoje. Eu acho que esse programa é muito importante para a população brasileira. Presidente, o Poder Judiciário já foi considerado a caixa preta, justamente porque a sociedade não tinha conhecimento sobre os fatos judiciais e administrativos. Na sua opinião, o que mudou? O que mudou foi uma postura realmente dos magistrados
principalmente uma orientação que veio do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores. Antigamente, o juiz ele não se aproximava muito do jurisdicionado nem da população, com receio de que essa aproximação criasse algum impedimento para julgar as diversas ações. Hoje em dia, isso não mais é orientação. A postura é diferenciada. O judiciário está mais aberto, o magistrado mais próximo do jurisdicionado, dos advogados, nós recebemos todos nos nossos gabinetes, todos aqueles que precisam de uma orientação, evidentemente, que seja uma coisa razoável, né? Mas nós procuramos atender, inclusive a imprensa, nós estamos sempre atendendo para que haja mais transparência no que está ocorrendo no judiciário. A criação da TV Justiça há 12 anos pode ser considerado um marco nessa mudança de mentalidade do judiciário? Com certeza. Com certeza, essa foi uma atitude corajosa do Supremo Tribunal Federal, no sentido de transmitir ao vivo para o público brasileiro as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso foi tão importante para a nossa população e isso aclarou para a sociedade, foi muito transparente e todos nós, hoje em dia, temos consciência de quanto isso é importante. Nós tivemos um processo muito importante, que foi o do Mensalão, e que eu me lembre, todas as televisões estavam ligadas no Supremo Tribunal Federal, no TV Justiça, para acompanhar aquele julgamento, para que a população entendesse como é que era a aplicação do direito ao caso concreto. Todo mundo queria saber como ia ser a aplicação daqueles direitos. E isso também trouxe para a população maior conhecimento dos seus direitos e também dos seus deveres. Isso trouxe, além disso, além de informação, atualização da legislação, o posicionamento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é muito importante para a população, porque o Supremo Tribunal Federal nada mais é do que o espelho do que deve ser a interpretação das leis constitucionais e também das leis ordinárias. Hoje nós estamos produzindo a edição de número 250 do programa Hora Extra, que é produzido justamente pelo TRT de Goiás, presidido pela senhora. Qual a sua opinião sobre a importância do programa Hora Extra? Eu sou fã do programa Hora Extra. Eu acho que esse programa, ele revolucionou aqui no estado de Goiás todas as interpretações do direito. Ele trouxe para o programa magistrados e juristas da mais alta qualidade, trazendo a nova legislação, a nova interpretação, porque o que nós temos que compreender que as coisas vêm se alterando e evoluindo ao longo do tempo. Nós agora estamos no século XXI. As interpretações são muito mais amplas. Nós tivemos também, com esse programa, novas interpretações sobre a inclusão de várias competências na Justiça do Trabalho, desde da Emenda Constitucional 45, né? Porque esse programa vem acontecendo desde 2004. Então, isso foi muito importante para a população. Presidente, atualmente se verifica o engajamento e a atuação mais proativa dos tribunais e dos juízes nas causas sociais. O que o TRT de Goiás tem feito nessa área? Realmente, o Colégio do Tribunal Superior do Trabalho, ele tem nos orientado no sentido de que a Justiça do Trabalho tem obrigações no campo da justiça social. Então, nós estamos já de alguns anos para cá, nós já estamos saindo dos gabinetes e indo até a população. Nós tivemos um primeiro trabalho, que foi Trabalho, Justiça e Cidadania, onde os magistrados procuram visitar as escolas, transmitindo aos alunos de maior idade, assim,
15, 14, 16 anos, aqueles que estão próximos do emprego, atendendo a eles no sentido de fornecer-lhes os direitos trabalhistas em cartilhas que são fornecidas pela ANAMATRA. Então, nós distribuímos cartilhas e os juízes orientam os alunos quais os direitos, quais os deveres. Esse foi um trabalho muito bonito. Outros trabalhos também nós temos feito. Eu sou gestora, por exemplo, do trabalho seguro e do trabalho de erradicação infantil. Então, nós já fizemos algum trabalho ano passado com os motoristas, né? Então eu fiz algumas palestras para eles. Presidente, eu sei quão bonito tem sido esse trabalho que a senhora tem desenvolvido com relação a esses dois importantes programas do trabalho seguro e também de combate ao trabalho infantil, mas isso eu gostaria de falar no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje recebendo em nossos estúdios a presidente do TRT de Goiás, desembargadora Elza Silveira. Não saia daí. Nós estamos de volta, hoje recebendo a presidente do TRT de Goiás, desembargadora Elza Silveira, justamente na edição de número 250, em que estamos comemorando os 10 anos de produção do Hora Extra. Presidente, no bloco anterior a senhora mencionou que a senhora é gestora de dois importantes programas, um de erradicação do trabalho infantil e o outro de combate a acidentes de trabalho. Quais são os nomes desses programas e o que tem sido feito pelo TRT de Goiás? Bom, é com muita honra que eu fui indicada como gestora do trabalho seguro e também da erradicação do trabalho infantil. São realmente matérias que me apaixonam, porque traz para o trabalhador a informação de que ele deve, no trabalho seguro, se afastar de qualquer tipo de acidente do trabalho. Então, nesse tipo de gestão, o que eu procuro fazer é visitar canteiros de obras na construção civil. Nós procuramos fazer palestras para os motoristas e também, atualmente, nós estamos fazendo palestras nas diversas cidades do interior para conversar e conscientizar os trabalhadores da zona rural. Esses trabalhos, eles me trazem muita satisfação, porque eu lembro ao trabalhador que a coisa mais importante é a vida dele. Eu lembro ao trabalhador que ele deve ouvir com atenção as normas que são traduzidas para ele através do técnico de segurança das empresas. E ele tem que prestar atenção nessas informações, porque na medida em que o trabalhador deixa de ter um acidente, ele retorna para o seu lar com a vida íntegra e saudável, sabendo que ele pode, com o decorrer do tempo, evoluir na carreira, ter um progresso funcional e um progresso financeiro. E isso é muito importante para nós. Que ele não conseguiria, então, se ele aposentasse, vamos por invalidez, exatamente. Né? Se ele se descuidar da profissão dele e ter um acidente muito grave, ele pode ser aposentado por invalidez e vai sempre receber aquela importância menor da Previdência Social. E não é só isso. Isso traz uma desmotivação, baixa autoestima e esse homem nunca mais vai ser integrado à sociedade de uma forma melhor. Então, o que nós queremos é que o nosso trabalhador brasileiro seja mais profissional, preste mais atenção, utilize os equipamentos de proteção individual, acredite que eles diminuem o risco dos acidentes. Porque no Brasil nós temos 40 pessoas acidentadas por dia. Então, no mínimo, né? Em Goiás, nós temos muitos acidentes de trabalho. Isso é muito importante que a gente conscientize, então, a população.
Na erradicação do trabalho infantil, foi muito importante também. Houve a junção do sistema de justiça com vários órgãos, na qual o tribunal também participou. Então, participaram o Tribunal Regional do Trabalho, o Ministério do Trabalho, a Advocacia da União, a Procuradoria Regional do Trabalho, a Procuradoria da República e vários outros órgãos também estaduais. E isso foi muito importante porque nós fizemos um slogan, né? Nós falamos, o trabalho infantil é ilegal, denuncie, diz que sim, porque nós estamos querendo conscientizar a população e demonstrar para ela que o importante para a criança é o estudo, é levá-lo à escola, levá-lo a gostar da escola, para que ele tenha um futuro melhor, para que esse círculo da pobreza não continue. Porque aquele que não estudar muito, futuramente não terá um bom salário e ele então se sentirá menor do que as demais pessoas que tiveram a chance de estudar. Presidente, vamos falar um pouquinho agora da Justiça do Trabalho goiana. O que o Tribunal Regional do Trabalho tem feito para democratizar o acesso do trabalhador a essa justiça? Bem, nós temos procurado fazer a justiça itinerante e levá-la àqueles lugares mais longínquos, mais difíceis, onde o transporte para outras cidades é mais escasso. Outra solução também que nós demos foi o seguinte, o tribunal, observando o número de processos, resolveu dividir de forma equânime esses processos, porque haviam varas em que havia mais de 3.000 processos em cada um, como Rio Verde, e outras varas que haviam poucos processos. Então, como a vara de Porá estava sem um juiz titular, o doutor Aldon levou ao pleno, entendeu? O doutor Aldon, que é o nosso vice-presidente, ela trouxe para o pleno a sugestão de retirar de Porá a vara e colocar a 4ª vara de Rio Verde, para que fossem distribuídos os processos e que então cada vara tivesse 2.000 processos cada um, melhorando sensivelmente a qualidade e a prestação de serviços e melhorando também a qualidade de vida para os juízes. Então, assim, juntou-se ambas as partes, atendendo ao jurisdicionado, mas também atendendo à qualidade de vida dos nossos magistrados e servidores. Certo. Eu conversei com a presidente do TRT de Goiás, desembargadora Elza Silveira. Presidente, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Hora Extra. Para nós foi uma honra. Para mim também foi uma honra participar desse programa, dessa edição 250. E eu quero parabenizar vocês pelo trabalho, né, e parabenizar Goiás por essa iniciativa, né, que deu tão certo e que leva para a população a nova interpretação da legislação trabalhista. Muito obrigada. Obrigada. Esta edição do Hora Extra chegou ao fim. Muito obrigada pela sua presença. A você que nos acompanha há 10 anos, que hoje está prestigiando a edição número 250 do programa Hora Extra. Mais informações você acompanha no Facebook e no Twitter.